comentou, o seu paciente utiliza há muito tempo Zolpidem ou clonazepam? Precisamos dialogar sobre o uso indiscriminado e abusivo desses dois remédios. Fala, pessoal das plantinhas! Me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou farmacêutica e fitoterapeuta que trabalha com tecnologias ancestrais, mestre e doutoranda na área de medicamentos e assistência farmacêutica. Dedico aí toda a minha carreira nesse sentido de compreender e subsidiar um uso seguro e responsável das nossas plantinhas. Aqui nesse canal comigo, a gente vai prosear de uma forma leve, importante, de uma forma bem afetuosa, de como que as plantinhas, a fitoterapia pode compreender nos seus cuidados em saúde, no seu contexto diário e também auxiliar profissionais de saúde a empregar essa terapêutica de uma forma que de fato seja efetiva, segura e que gere resultados aí importantes e impactantes. Estamos vivendo um contexto que cada vez mais os problemas de sono, os problemas relacionados à insônia estão se tornando comuns e prevalentes, principalmente na população adulta e idosa. O que leva a utilizar e também a prescritores prescreverem, nesse contexto, o uso de fármacos que a gente chama de uma grande classe, que são agonistas de receptores benzodiazepínicos. Então aí se enquadram os medicamentos do grupo benzodiazepínicos, como o clonazepam, alprazolam e também do Zolpidem. Bom, no contexto que a gente tem na literatura e nos protocolos clínicos, a curto prazo, esse uso dessas classes de medicamentos são recomendados, principalmente ali como uma estratégia inicial para que outras estratégias terapêuticas, principalmente medidas não farmacológicas, sejam ali aplicadas, sejam aí elaboradas e também estruturadas no contexto do paciente, ou seja, uma forma, por exemplo, da higiene do sono, da rotina, da alimentação, da diminuição de fatores estressores serem colocados, que a gente sabe que requer aí um tempo, médio a longo prazo, serem estruturadas, aperfeiçoadas, para que assim o paciente consiga ali ter esse conforto e esse controle ali relacionado à insônia ou desse problema de sono. O que a literatura e os protocolos clínicos atuais não recomendam é um uso dessas classes de fármacos como benzodiazepínicos e Zolpidem por um tempo, principalmente aí maior que 4 semanas. Claro, para cada paciente há uma avaliação individual nesse sentido, qual que vai ser esse tempo necessário, mas a recomendação máxima e mantida é que não se deve ser feito um uso por um período prolongado, o tempo mínimo possível. Além desse contexto, quando a gente fala sobre efetividade, sobre resposta, porque a gente sabe que médio a longo prazo, não ali, a gente vai ter a resposta, de maior peso esperado, nós temos uma questão de segurança. Então, estudos observacionais atuais que fizeram essa avaliação de acompanhar pacientes, que utilizam essas classes de medicamentos, ou até mesmo de uma forma retrospectiva, avaliar essas questões do uso, vem sendo relatado, problemas, questões de segurança, principalmente quando a gente fala nesse contexto de efeitos adversos ao uso desses medicamentos, principalmente a pacientes idosos, Então, é relatado que, inclusive, além da dependência física e psicológica referente nessas classes de medicamentos, como o clonazepam, como o alprazolam, também tem outros efeitos adversos quando a gente fala no contexto, de sedação excessiva, maior risco, e aí o fator associado à demência, e em pessoas idosas está, com o medicamento, quando a gente fala, que é medicamento inapropriado à pessoa idosa, por conta do risco, aumentado desse paciente, sofrer queda por conta dessa sedação excessiva. Nesse sentido, é muito discutido e também referenciado pelos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, o processo de desmame, que é essa retirada gradual dessas classes farmacológicas, desses medicamentos, para que realmente aí a gente consiga implementar as outras estratégias nesse contexto de medidas não farmacológicas e também aí ter esse olhar para a segurança, diminuir aí essas potenciais reações adversas.
Nesse sentido do desmame, vou colocar aqui para vocês, para poder apresentar, gente, nós temos algoritmos clínicos que fazem esse processo de como que é essa retirada gradual, né? Quando a gente fala dessa estratificação, desse estadiamento de dose, em que a gente vai reduzindo essas doses, né, a menor doses possíveis ao longo das semanas, e estratégias, né, de enfrentamento ali também, né, nesse contexto clínico, caso o paciente tenha alguma recidiva, uma piora, principalmente nesse contexto aí de insônia. Nesse sentido de desmame, gente, existe alguns medicamentos, outras classes farmacológicas que inclusive são recomendadas para auxiliar nessa redução da dose. E nesse contexto de redução da dose e possíveis estratégias terapêuticas, nós temos aí, né, aliados e aliadas muito importantes que que a gente pode encontrar na fitoterapia, os famosos chazinhos ou outros produtos, né, quando a gente fala de produtos fitoterápicos, seja a base de cápsulas, comprimidos e xaropes. Gente, tô aqui bebendo um chazinho de lipiado, deu até um sono, mas vamos lá! Nesse sentido, quando a gente fala de plantinhas, né, e a fitoterapia para auxiliar nesse desmame, tem 3 plantinhas que eu quero apresentar para vocês, prescritores, que podem ser aí fortemente aliados nesse processo de cuidado em saúde para reduzir essas potenciais, né, reações adversas, potenciais desfechos negativos relacionados aos benzodiazepínicos e ao Zolpidem, e que também pode ser uma estratégia que não causa dependência psicológica, né, dependência física e nem até mesmo, né, outras reações adversas como sedação excessiva, perigo de queda, que, né, nesse sentido pode ali ser aliadas nessa qualidade do sono dos seus pacientes, além de auxiliar, né, nessa redução aí, né, gradual de dose desses fármacos. Então, as plantinhas que eu quero apresentar para vocês são 3 plantinhas bem conhecidas pela nossa população brasileira e que, inclusive, tem plantinhas aqui que são nossas, né? A primeira plantinha que a gente tem aí que pode auxiliar você, prescritor, nesse desmame, inclusive pode ser uma estratégia para poder auxiliar na qualidade de sono dos seus pacientes, é aí a nossa valeriana. A plantinha, inclusive, que é recomendada por outros protocolos internacionais, como a EMA, que é a Agência Europeia, né, de Medicamentos, que inclusive vem com essa indicação para quadros, né, de insônia. A segunda plantinha que também pode te auxiliar nesse sentido, né, do desmame e que você pode prescrever para o seu paciente, né, cada profissional aí na sua legalidade, na sua habilitação, é o nosso mungo, que também aí é uma plantinha muito conhecida, né, para poder manejar questões e problemas neuropsiquiátricos, como questões relacionadas, né, a problemas de sono. Por fim, uma outra plantinha que inclusive eu estou bebendo nesse momento, que pode auxiliar nesse sentido de manejar quadros de insônia, é a nossa erva cidreira de arbusto ou a nossa lípia alba. Vocês estão vendo as fotinhas todas elas aqui, né, para poder reconhecer. Que inclusive, né, bem conhecida por dar realmente, né, essa sonolência excessiva ou essa sonolência que é bem proeminente depois de tomar seu chazinho. Gostaram dessa dica? Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os protocolos, monografias dessas plantas para que vocês, prescritores, possam conhecer ainda mais essas plantinhas, entender como que é o esquema, né, de prescrição e de posologia. E você, paciente que esteja aqui, que apareceu aqui no vídeo, né, ou pessoa que gosta de utilizar as plantinhas também, convido a conhecer as plantinhas e levar aí, né, em diálogo com seus profissionais de saúde, caso você utilize Zolpidem e ou um benzodiazepínico com clonazepam, para vocês discutirem, né, essas possibilidades de retirada e como a fitoterapia, se a fitoterapia ela pode ser integrada aí nesse cuidado. Um cheiro, pessoal, e eu volto em breve.